aqui um comentário do Anderson. Chegou o momento do RH ser o grande protagonista das corporações? Bom, o que eu entendo, né? Até já iniciando a resposta, né? Nem foi para mim a pergunta, mas que o RH de 20 anos atrás é um RH de 10 anos atrás é outro. O RH de hoje é outro. Na tua opinião? O RH é muito protagonista e já era, né? Antes da pandemia, mas eu acho que a pandemia, falar da pandemia é quase que inevitável, né? Eu acho que a pandemia trouxe o humano para o ponto central das discussões das organizações, né? As crises anteriores eram crises financeiras, né? A crise do subprime, a crise da bolha da internet, eram crises onde finanças era protagonista, porque eram crises financeiras que começavam do ponto de vista do mercado de capitais ou alguma coisa assim. Essa é uma crise humana, é uma crise sanitária, mas é uma crise humana, é uma crise onde a vida pessoal e a vida profissional se misturaram, né? As pessoas estão trabalhando, né, e cachorro, papagaio, né? Todo mundo passando, a questão dos filhos, como que a gente gerencia as rotinas, e a gente tentou tombar para o digital a nossa rotina física, e viu que deu errado, né? Porque a gente tentava pegar toda a nossa rotina, todo o nosso calendário, todas as nossas, né, tarefas que fazíamos no mundo físico, e vamos fazer no mundo digital. Não funcionou, veio estresse, fadiga do Zoom, teve, né? E aí a gente falou, não, peraí, a gente tem que fazer uma outra ideia aqui, né? A própria questão do escritório, né? Que agora que a gente começa a discutir a volta ao local de trabalho, não a volta ao trabalho, que a gente nunca parou de trabalhar, mas a volta ao local de trabalho. Vem cá, para que eu vou para o escritório se eu vou para o escritório para fazer um trabalho sozinho numa mesa olhando para o computador o dia inteiro? Para fazer isso eu fico em casa, economizo horas aí no tráfego das grandes cidades e menos contaminação ambiental, né, menos deslocamento, eu ganho tempo. Então, peraí, para que eu vou para o escritório? Eu vou para o escritório para ver gente. Então, o escritório passou a ser um lugar de encontro, não um lugar de trabalho, né? Um evento. E aí, antigamente, a gente saía do escritório para fazer, né, reuniões de time, etc. Agora a gente vai para o escritório para fazer reunião de time, né? Agora não, daqui a pouco, espera. Então, quando que a gente podia imaginar isso há 2 anos atrás? Então, a pandemia não trouxe coisas novas, mas acelerou coisas. Isso é o que eu penso, né? As coisas, como a gente falou de saúde mental também, que todos nós passamos por isso ao longo desse 1 ano e meio. Então, o que eu acredito eu dei uma volta grande para responder a pergunta se o RH está protagonista. Sim, o RH está protagonista porque essas são questões humanas, não são questões de balanço, né, de P&L, onde a gente olha lá receita, lucro. A gente está falando de questões humanas, e dentro das corporações o RH é quem toca, né, a agenda de pessoas. Então os RHs sim precisam pensar nisso, pensar em reimaginar, redesenhar o local de trabalho, o escritório, modelos de trabalho flexíveis, né, onde a gente está falando de horários flexíveis. Tem uma agenda muito rica, muito interessante, muito desafiadora, com muitas perguntas, né, e que a gente precisa começar a desenhar essas respostas. Na verdade, mais do que nunca, né? Não tem uma resposta, né? Onde que o trabalhador ele vai se sentir mais confortável, ele vai estar mais seguro mentalmente? Não tem uma resposta. Ele fica 100% no escritório, ele vai ficar estressado. Fica 100% em casa, vai ficar estressado. Aí é o momento, né, que os RHs estão tendo para encontrar o caminho do meio. Né? Agora a gente está tendo esse momento, né? Foi devido à pandemia e não graças à pandemia, né? Mas a gente está tendo a oportunidade de se readequar, né? Talvez aí a gente realmente encontre o meio termo para essas questões.